Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Alex falando, começando mais aqui um episódio do podcast Sala de Oração. Espero que você esteja bem. Esse aqui é o número 2, então você que está nos acompanhando, nos apoie, vai lá, faça o seu papel, curta a página, segue, compartilha, me ajuda aí, irmão, pelo amor de Deus. Hoje a gente está com um casal mega abençoado, que para nós é referência e acredito que para vocês também é. E se vocês não conhecem ele, vai se tornar ser, tá? Vou dar uma palhinha aqui, ó. Quando eu tô falando dele, ele é pastor, glória a Deus por isso, foi levantado por Deus, aí já tinha o chamado e no momento certo Deus derramou, se tornou isso mais evidente, né? Ó, ele é pastor, ele é barbeiro, ele é escritor, de vez em quando ele é cantor, tá? Nem sempre ele faz esse papel. E eu tô aqui com a esposa dele também, que é uma vaza de Deus, missionária, pregadora, pedagoga. Então, esse casal abençoado, o Kleber da Dedel. Oh, salve, salve. E a Dedel do Kleber. É isso aí, é assim, né, que se fala, né? Vocês estão falando, pessoal, obrigado por ter vindo. A gente sabe que é mega corrido, mas qual que é o intuito, né, da gente trazer vocês? Porque a gente, muitas vezes, a gente entende que o ministério sempre é mais, algumas coisas são evidenciadas na pessoa, mas o ministério é a família, velho. Né? O ministério, esse é o primeiro ministério que Deus nos deu. Então, tirando todo mundo, é a família, é os filhos. E falando disso, vocês são pais de 3 lindas meninas, né, que estão, meu Deus do céu, são mega inteligentes, trabalham na área missionária, a outra canta, a mais menorzinha revela, prega. Você quer ver, irmão? Vai chegar perto dela. Eu acho que a Pérola, eu tô com medo de chegar perto dela e ela falando meus pecados, velho. Ela é dessas. Ela dá aquela olhadinha assim e fala, eis que te digo. Olha aqui, ó, cima embaixo. A gente foi num casamento esses dias aí, ela saiu perguntando pra todo mundo, você é crente? Você é crente? Por que você não é crente ainda? Falou acho que pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Mas nessas aí, como você reage com isso, essa espontaneidade dela assim? Então, assim, tem hora que é você fica um pouco constrangido, porque não pela criança em si, por conta das pessoas, o que vão falar, né? Porque, ainda mais com uma pergunta tão pontual assim, dá a impressão, às vezes, às pessoas que os pais que estão induzindo ela a fazer isso, mas nunca foi. É muito dela disso. Ela começou uma vez no mercado, a gente estava passeando lá e eu vendo umas coisas, um perfume. E ela começou a perguntar para a moça, você conhece Jesus? Meu Deus. Você ama Jesus? Ela falava assim. Aí eu, gente... Mas até então, porque ela é muito pequena, que bonitinho. Mas eu vejo que isso vem fluindo. Inclusive, nesse casamento, ela ficou perguntando, eu, Pérola, chega. Porque dava para perceber que as pessoas não eram necessariamente pessoas do ciclo evangélico. Sim. Não por características nada, porque a gente vai percebendo, né? A gente fica um pouquinho, conversa um pouco, você vai percebendo que as pessoas não estão ali dentro do mesmo ciclo que você está acostumado. E aí eu falei, Pérola, levei ela num canto assim, Pérola, chega, não pergunta para mais ninguém. Meu Deus. Ela ficou quieta. Pois ela chegou numa menina e foi lá e perguntou. A menina virou para ela e falou assim... Você acredita que eu já fui? E aí começaram a desenrolar uma conversa ali. Meu Deus, que coisa aí eu linda. Pensei, Senhor, às vezes tem um propósito e a gente fica achando que é só coisa de criança. Falei, deixa um pouquinho. Mas depois ela acabou se distraindo, foi brincar um pouco e deu tudo certo. Mas é um assunto que pra ela... ela ainda está se descobrindo e quando ela pergunta para as pessoas é porque aquilo é muito natural para ela. Sim. Então ela quer saber se aquelas pessoas fazem parte do mesmo ciclo que ela. Então ela pergunta, pai, esse moço é crente? Aí geralmente eu falei, não sei, filha, não sei se ele é crente. Mas por que ele falou de Deus na música? E, geralmente a gente, né, por exemplo, quando a gente tá ouvindo a música. Aí eu falei assim, porque quase todo mundo fala de Deus e não necessariamente todo mundo é crente. Ela falou, eu pensei que só os crentes falavam de Deus. Então ela ainda tá se descobrindo, né, em muitas coisas. Isso é importante, né, cara? A gente deixar os filhos, como nem você falou, fluir, né? Mas eu tava vendo lá, eu acho que o Kleber fez uma postagem bem bonita lá, sobre vocês e tal. Vocês têm 22 anos de casado, é isso, né? 21 anos. 21 anos? Tá, fez 21, vai fazer 22 anos de casado, que você conheceu ela na escola, que você tava lá fazendo as paradas diferentes, na escola trancando a porta do povo, né? Pra não deixar o povo... E aí você tava desfazendo as obras.
As obras que o Kleber tava fazendo. Isso, E foi assim durante muito tempo, viu? Ela desfazendo. Eu fazendo as obras e ela desfazendo as obras. Cara, e como era isso pra você? Esse tratar de Deus pra você com ela? Porque assim, como você recebia isso e como você foi tratado dessa forma? Então, pra mim, no começo foi muito impactante e eu não queria, né, viver algo assim, porque eu era muito novo, eu tinha de 15 para 16 anos e ela já era um pouco mais madura, mulher já é mais madura que o homem, né? E ela já era um pouco mais avançada na idade do que eu, não muito, mas um pouco. Pode aí, falar, 3 anos. 3 anos mais velha que eu. Mas não é tudo isso não, viu? Eu tô vendo uns aí que é de 10 É que pra a gente cima. não sabe quando a gente pode falar que ela é mais velha, Não, você sabe, Eu né? tô ligado. Na verdade, mulher experiente, não pode falar você também. E aí, ela queria já uma coisa já mais séria logo no começo, né? Ela já demonstrou querer algo sério. Então, quando eu a procurei querendo ficar com ela, né? A gente estudava na mesma escola e ela falou, não, eu não quero me relacionar com ninguém pra ficar. Se eu for ficar com alguém, será pra namorar. E aí eu falei, então vamos namorar, querendo meter o louco. Ela falou, não, mas se você quiser namorar comigo, você precisa ir lá conversar com meu pai, conhecer minha família primeiro. Não é assim tão simples, né? Sim. E eu nem sei se eu quero também. A gente precisa tá vendo isso aí. Então, não é tão fácil. pra assim, ela foi. desse jeito. Pra ela era muito sério. E pra mim era tudo muito bagunçado. Pra mim era tipo, vamos aí, vamos, bagunça, é zoeira e tal. E todas as coisas que. E aí a gente acabou estreitando essa relação, né? A gente acabou namorando, o pai dela aceitou, a mãe dela também. E aí a minha mãe também, na época. E até hoje eu falo na época, parece que hoje não, né? E aí. Eu, ainda assim, eu achava que era uma diversão, era uma brincadeira, né? Não era nada de adolescente, tão sério, assim, Mas tipo, ela já levava muito sério já era muito sério. Geralmente as mulheres são mais maduras do que a gente nesses aspectos, assim, né, cara? Uhum. Tipo, de relacionamento. Com a Gabi foi do mesmo jeito, né? Então a gente começou e foi isso, eu queria só ficar. Ela falou assim, eu não fico namoro. Eu falei, então vamos namorar. Então vamos namorar. Sim, Vamos ver qual é que é disso, né? Só que ela não ideia esperava. dele. Só que, ó, você vê, a gente falou, que nem eu falei, mas eu, tipo, falei assim, falei pra ficar. Trocando a palavra, só Trocando. Eu entendi a fundo, mas não entendi. Aí o tempo foi mostrando, né? O tempo foi fazendo pra vocês. E pra você, nesse início, assim, foi muito turbulento essas questões, porque a gente, quando vocês servem a Deus, né? Você muito tempo, né, Dedéu? Sua família já é cristã, não é? Então, a minha família é cristã, mas eu me converti no final da adolescência, né? Nessa época que a gente começou a se encontrar, eu tava no começo da minha conversão. Legal. O Kleber ainda não era convertido, eu tava no começo, então aí que é coisa... Porque eu sempre tive, né, uma cabeça um pouquinho assim... Eu acho que é por conta da criação, muita mulher na minha casa, então Sim. a ideia era essa, não ficar de bagunça. Meu pai... Pensa, o pessoal, a gente é antigo. Antes dos anos 80, né? Não era assim. Hoje não é. Hoje os pais não estão liberando assim. É eles que estão indo, né? Sim. Mas então a ideia era a gente, por mais que tivesse diversão e tudo, mas não ficar saindo com qualquer pessoa. Claro, né? Meu pai não deixava. Medo, né, cara? Meu pai não deixava sair pra qualquer lugar. Nossa. Aquelas histórias, né? Nossa, era muito doido isso. Na verdade, era muito não e não o porquê. Não explicava não tinha o porquê. uma conversa, né? Não tinha, tipo assim... Era não porque eu quero e já era. É isso aí, Porque tem tá que ser ligado? assim, né? Não, e olha só que interessante isso tudo. De repente, para as pessoas que estão em casa, a Gabi aparece, né? Mas, Bum. Fingindo que eu já estava aqui. Sério. Que nem o Chaves, Eu só os tô inteligentes vê. Ela já estava. Eu já Ela estava só foi tomar um café. Isso aqui é o efeito especial do podcast, um negócio especial. Eu vou fazer assim, produção, tem como pegar uma bombinha, jogar igual ela aparecer. Ela aparece. E olha só que interessante. A gente começou a namorar e a gente namorou acho que uns 5, 6 meses. E justamente por conta dessa loucura que eu tava, eu que sempre fui hiperativo, assim, né? Eu falei pra ela, é melhor deixar quieto, mano, essa parada de namoro aí. Porque eu sei que você tá levando isso tudo muito a sério. Eu não tô a fim de levar isso tão a sério. E lá na igreja que você cola, mano, tem uma pá de gente assim com a cabeça igual a sua, assim, mais pra frente, tá ligado? Mano, acho que é melhor você se dar a oportunidade de conhecer outras pessoas, então é melhor a gente deixar quieto. Verdade. Ela ficou um pouco, né, triste, porque ela tava acreditando, né, na relação.
E aí eu falei, pô, é melhor a gente deixar quieto. E eu tava começando a ir numa igreja diferente que ela tava indo. E a gente meio que se dividiu. A partir desse momento, a gente ficou aí pelo menos uns 6, 7 meses sem se ver, sem se falar. Nossa. Né, as pessoas perguntavam pra mim dela, até porque as pessoas passaram a ver a gente junto, né? Não tinha WhatsApp? Não tinha Não. WhatsApp, eu tinha uma PABX na minha casa, mano. Caderno de enquete. Lembra do PABX? Tinha Nada. bip. Era bip. Tinha bip, é. Tinha bip. Quem tinha, né? Os ricos tinham bip. Mas você lembra do PABX ou não? Cara, eu PABX. lembro, mas eu sou novo, viu, Kleber? Eu sou de 86. Esse já tinha PABX. Você é novo, mas não é tão novo. Para, a Alex. catraca tá um pouco rodada, né? Tinha PABX, tinha Eu PABX lembro na minha do PABX, rua. mas na É minha na rua. rua, verdade, PABX. na rua. Eu tinha PABX, eu morava num prédio da Coab, então tinha, eu acho que uns 3 PABX, assim, no prédio inteiro. Era 60 famílias, né? Cada PABX tinha 10 famílias, que era pra 10 famílias. E aí, depois de uns 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses, que eu não a via, que a gente não se conversava e tal, eu tive um sonho. E nesse sonho, apareceu uma moça no sonho. E eu tinha conversado com Deus, né? Falado, Senhor, eu era novo, mas eu já tava começando a criar essa consciência de tipo, meu, para de ficar nessas loucuras aí, meu, e entrega a sua vida mesmo, sabe? Se consagra. E aí eu falei, Senhor, eu não quero mais ficar namorando, tal, assim, por namorar, ficar por ficar. Eu quero conhecer a pessoa no qual eu vou me casar. E eu não vou me envolver com ninguém até que apareça essa pessoa pra mim, eu conheça essa pessoa. Você decidiu, né? Eu decidi. E aí, depois de um tempinho, assim, que eu falei isso, eu tive um sonho, apareceu uma moça no meu sonho, e ela falava assim, ó, eu não vou ficar com você, porque Deus tem um plano na sua vida com a Dedel. O sonho apagou. Uau! Nossa! E aí o sonho apagou, e eu falei, caramba, mano, eu sonhei com a Dedel. E aí ela me ligou, tipo, um dia depois, 2 dias depois, e assim, a gente tava sem se falar uns 6, 7 meses. E aí ela me ligou e tal, falou assim, ó, lembra daquele doce que sua mãe fazia, um mousse de não sei o quê? Aquela conversa bem... Nada a ver, mano. Aí Bem de Deus. Eu falei, tô ligado. Ela falou, meu, vê se você consegue a receita daquilo, porque, né, eu falei aqui em casa e o pessoal ficou com vontade. Cara, eu não lembrava desse detalhe nunca. Eu acho que a Dedel chegou lá, foi nas irmãs dela, falou, o que eu falo pra ele? Eu vou ligar. Aí alguma falou assim, não, fala do doce. Eu vou falar o quê? Uma dica das irmãs aqui, ó. Já sei. E olha só que legal. Aí eu contei pra ela do sonho. Aí ela falou assim, meu, sério que você sonhou isso? Eu falei, sonhei. E falei, não vou falar mais disso, né? Deixa quieto. E ela falou, meu, vai ter um evento na minha igreja de rap e tal. E como você gosta muito de rap, você podia colar, né, mano? Vai ser legal. Traz um menino aí da sua igreja também, que tem um... Lembra do Naldo Di? Sim. O Naldo Di era da minha igreja também na época. Eu falei, mano, traz o Naldo Di aqui também e tal, vocês vão gostar. Tem bastante jovem. É interessante que assim, na igreja que eu ia, muito jovem, muito. Na sua era um pouquinho Pouquíssimos. Deveria ter uns 6, 7 jovens. Nossa, é Qual claro que era a denominação de cada? Renascer. E eu era metodista wesleyano. Nossa! Tá explicado. Aí é claro, né? Quem não ia querer ir pra um evento de jovem, Com né? certeza. E aí eu fui nesse evento e quando eu cheguei lá, a expectativa dela tava aqui, ó, lá em cima. E eu lembro dos detalhes, eu lembro bastante dos detalhes daquele dia, assim. Eu lembro que ela tava esperando e quando eu a vi a primeira vez, era como se eu visse a roupa dela, o coração batendo Nossa, forte. meu Deus. E aí Deus. eu tava nesse momento ali agora, eu tava nesse momento já de consagração mesmo, sabe? Tipo, de querer conhecer mais sobre Deus, de querer entender o que estava acontecendo. E como eu tinha acabado de fazer uma prova, não, eu tinha conversado com Deus qual que ia ser a minha vida a partir daquele momento ali, em relação à vida sentimental, eu tava disposto a esperar Deus falar comigo, sabe? Amém. E aí ela falou, quando ela me viu, na cabeça dela, eu tava indo lá já com a consciência do sonho se tornar realidade. Sim. E eu lembro que ela tinha uma cartinha, ela me levou lá pra um canto e falou assim, meu, essa cartinha aqui e tal, e não sei o quê, e tipo, e agora? Eu falei, e agora que se tiver que ser, eu vou esperar Deus responder. E ela não esperava que eu respondesse isso, porque ela já estava muito envolvida com as coisas de Deus, e eu pouco envolvido até que ela tivesse esse conhecimento, né? Uhum. E aí ela falou pra mim, depois de um tempo, que Deus incomodava ela quase todas as noites pra orar por mim e tal. Cara, E mesmo isso é ela... importante você falar, porque no seu post lá que você fez, você falou que ela sempre orava por você, sempre orou por você, sempre orou.
Porque assim, como a gente falou de ministério, casal. Tipo, vocês é o ministério. A gente conhece o Kleber do Alcuba, Dedéu que é a missionária, mas o ministério é a família, vocês. Tipo assim, você, Dedéu, esse papel de mulher de oração da casa, assim, você sempre se viu nessa situação, se viu assim, sendo com essa missão, ou Deus foi meio que revelando ela com você ao passar do tempo? Porque a gente no começo tem uma ideia de família, né? Ah, não, eu quero ter meu marido, minha esposa, minhas filhas, e talvez eu vou fazer isso e isso. E Deus, ele foi entregando, que os filhos são herança do Senhor. Aí Deus foi entregando esses presentes pra você, essa responsabilidade. Então você já se via assim, e como é pra você hoje essa missão? Nossa, essa pergunta eu nunca... Não, mas essa pergunta é louca. É louca mesmo, porque... Boa pergunta, né? Muito excelente pergunta. Eu nunca me vi me perguntando isso. Se eu me descobri como uma pessoa que precisava orar, ou... Enfim, mas eu acho que eu sempre orei. Pensando agora assim, eu sempre estive nesse lugar aí de oração. Já na minha conversão, como eu falei pra você, eu me converti no final da minha adolescência. Eu devia estar com uns 17 para 18, por aí, por volta disso. Mas antes, eu já me lembro querendo ter uma experiência com Deus. Porque a minha família era de centro espírita. Toda a família, não só o pessoal da minha casa, meu pai, minha mãe, toda a família, avó, tias, tia, avó, o pessoal era tudo muito envolvido. Mas eu me lembro que eu tenho memória da minha vida e da minha infância. Era eu, uma criança, querendo me relacionar com Deus. Uma espiritualidade. Querendo, ali, né? eu tinha fé. Falava assim, vamos fazer tal coisa dentro da religião que a gente seguia. Vai passar o Ela queria sabonete viver do coisas anjo da sobrenaturais, guarda. né? Ela queria viver. Eu pensava comigo, nossa, eu vou fazer isso porque eu acho que Deus vai falar comigo. Então, eu acho que já era, né? Já é uma coisa que vem aí do Senhor. E aí, conforme... Eu acho que me ajudou muito também, porque o Kleber, como ele falou, estava indo para um lado e eu estava em outro. Né? Um pouco mais bagunceiro e um pouco mais aqui quietinha na minha. Quando eu vi que ele era mais da bagunça, e eu já estava assim, já entrando no caminho do Senhor, aí eu falei, vou orar. Não é uma nem menina orar. mais crente, né? Eu falei, Eu gosto de uma menina mais crente, né? Uma menina crente. Mas não era assim, vou orar para que ele volte. Aí Deus falou, não, Senhor, eu quero orar porque eu quero a minha vida aqui, ó. Nossa, isso é importante você falar, assim, pro jovem, pra moça hoje, porque assim, cara, que doido isso, porque hoje a gente não ouve essas paradas, e o pessoal a gente não ouve e o pessoal não sabe como fazer. E também não acredita que é possível, possível. que isso existe. Conta como você que fez esses isso. detalhes, né? Sim, porque sim, foram sim. assim, a gente não vai ter tempo pra falar cada detalhe das coisas individuais minhas, Mas não tem só. detalhe que eu vou contar. Não, Meu tudo Deus, bem. relações. Mas eu digo assim, ó, sobre a Andréa que vai se descobrindo adolescente, que se descobre uma mulher, que percebe que tem essa coisa de, eu quero casar, porque tudo é muito, vai acontecendo na vida da gente, não tem ninguém E pode explicando, falar, né, como e pode que vai falar ser. isso também, que tinha vontade de transar, mas queria se resguardar. Sim. Não, aí vai entrar tudo. É. Aí vai entrar tudo. Eu acho Sim. que eu posso até me conectar nessa história, porque eu não vivi esse processo de conversão. Eu já nasci na igreja, dentro da estrutura religiosa e tudo mais, mas pela questão do ensinamento, né, que a gente tinha ali naquela época, eu tinha esse pensamento, o pensamento de, se eu for me relacionar com alguém, no pior cenário, ele também tem que ser cristão. No pior cenário, ele também tem que ser cristão, ele também tem que acreditar naquilo que eu acredito, né? É um princípio que é colocado na gente que a gente não percebe que hora que isso é plantado, mas ele faz um Você efeito. tinha essa percepção também, né? que tinha que ser cristão. Então, não era bem assim, porque, como eu falei, eu não vim da mesma raiz que ela. Mas eu sabia que precisava ser uma pessoa que fosse, assim, entenda, parecida com meu pai. Sim, com Era uma certeza. coisa, sabe? Sim. Meu pai, um cara que trabalha, que vai lá, que faz as coisas Preocupado com pelo a certo. família. Entendeu? Sim. Porque sim. é parâmetro, né? Sim. A psicologia vai explicar isso melhor que eu. É verdade. Exatamente, Mas sim. aí, enfim, aí eu já fui me percebendo essa pessoa que precisava orar por isso. E outras questões também, profissional, muita coisa na minha vida. E eu fui orando, Senhor, o que o Senhor quer? Ministerial, assim, no sentido do que eu vou fazer dentro da igreja? Na igreja que eu era,
falava assim, você tem que desejar ser esposa do pastor. E eu não queria isso. Cara, mas vamos falar a verdade. Desejar Não ser... queria isso. Ó, eu nasci moral. na igreja, eu nunca quis ser esposa do Não, pastor. não, mas eles falavam, você precisa, porque você tem que ser cabeça, só vai ser cabeça esposa do pastor. Enfim, Mudou tanta coisa, graças a Deus, hein? umas coisas assim que eu não entendi o porquê que eles falavam aquilo, entendeu? Mas eu queria, sabe, eu queria que fizesse sentido. Sim. E tinha hora que não fazia sentido. Então, o senhor é que sabe. Sim. O que o senhor quer? Então era Qual que é? Porque eu tinha algumas coisas que eu já gostava. Ó, por exemplo, a dança, que até hoje Sim, faz da minha até vida, hoje, e a sim. dança sempre foi na minha vida. Deus, eu não vou mais poder dançar. Porque Porque mulher de agora- pastor do dança, né? Mulher de pastor não Daquela dança. Aliás, crente, eu não sabia que crente dançava, gente, Sim. pelo amor de Deus, entendeu? Então, muita coisa assim foi estruturando na oração, a partir da oração. E mesmo. também na sua fase ali de início mesmo da vida adulta, né? Acho que isso é uma coisa legal que dá para deixar para os jovens. Esse início da vida adulta ser fundamentada na oração, para você projetar não só a questão do relacionamento, mas para tudo na sua vida. Tudo. O seu futuro, a sua profissão, os seus desejos, vontade de viajar, de fazer isso ou aquilo. Então, é muito importante. Até coisas que você nem imagina que podem acontecer. Porque hoje eu sou mãe de 3 meninas. E se eu fosse a André de 18 anos lá atrás, primeiro que eu não ia nem pensar que eu ia ser mãe. André, seu nome é André? Meu nome é André. Gente, Olha, revelações. André Carvalho, deixa Revelações. só esse, né? Deixa só André Carvalho, tá bom. Tem outra, Deixa pra lá, André Carvalho, tá tudo bem. Show. Então, tem coisas assim, eu não imaginava, não tava passando ainda na minha cabeça essa coisa que muita menina, bem pequena, já pensa, já brinca de boneca, quer ser mãe, tem esse carinho. Eu não brincava de boneca, gente, eu era numa rueira. Eu compactuo com você Né? nisso. Eu gostava sim. de brincar, brincadeira de menino, de pular, de correr. Muito menino, a colega menino mesmo que eu tinha. Sim. Então eu não tava nesse negócio assim, eu vou ser mãe, eu tô sonhando, você. Quando eu pensei, começou a vir isso, ai, mãe, não sei o quê, acho que eu vou ter um menino. Sim. Depois que eu fui entender Não, as peraí, deixa eu questões contar do esse porquê. detalhe. Deixa eu contar esse detalhe. Agora sou eu. Crianças não Eu só vou briguem. deixar- Eu só vou deixar aberto aqui, não sei se depois a gente consegue. Depois que eu fui entender, depois de um tempo, com a Isabelle já nos braços, acho que até andando já, que eu fui entender um conflito que eu vivi em questão de ser mãe de menina que tinha, assim, 2 vertentes. Primeiro, porque eu sou de uma família que tem muita mulher. Bom. E eu não entendia que eu queria Só um tinha menino. mulher, né? Só tem mulher na minha família. Não só tem mulher, só tinha Os mulher. homens são poucos, gente. É. Vamos falar assim, numa proporção, vai. Tem 98% de mulheres e o restante isso aí. homem. Tem E muito 2 ali lutando, né, no meio Lutando. da Agora mulherada. vamos- Mas detalhe. tinha uma questão, as 2 vertentes. Calma. Tinha Fala, uma mulher. questão que só depois eu percebi que era uma questão racial que estava embutida em mim, que eu não entendia. Mas depois a gente pode A falar gente sobre chega nesse isso. assunto, Kleber. Ah, então beleza. Olha só que interessante. Ela tava falando isso aí, e tem um detalhe muito importante na nossa aproximação também, porque logo depois que eu falei pra ela que eu esperava uma resposta de Deus, pra saber se era da vontade dele a gente dar continuidade nesse assunto, ela falou, então vai pra sua casa e vai fazer o que você acha que tem que fazer, eu vou pra mim e a gente vai fazer o que vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E eu acho que na mesma semana, eu assistindo um programa de televisão, eu vi um pregador, tava assistindo um programa de um pregador, né, trazendo uma mensagem, e ele falou o significado da palavra Israel. E aí eu olhei e falei, cara, eu já ouvi falar em fazer prova com Deus, já ouvi falar em Deus confirmando, mas como que Deus confirmaria, né, meu? Se de repente era da vontade dele eu assumir esse relacionamento e dar, né, continuidade. Aí eu olhei assim pro alto e falei, Senhor, eu quero então fazer essa tal prova. Eu vou fazer o seguinte, eu colocaria o nome do meu filho de Israel, se fosse um menino, se um dia eu tivesse um filho. E eu gostaria de perguntar para Dedéu, se um dia ela tivesse um filho, qual o nome que ela colocaria no filho dela? Se ela responder que é Israel, eu vou entender que o senhor tá nesse negócio. Eita! E aí, eu Essa é marquei, boa, eu essa é precisava boa. ir no centro de Itaquera, e aí logo que eu fiz isso, eu já liguei pra ela e falei, eu precisava ir no centro de Itaquera, vamos comigo pra gente bater no papo? Ela falou, vamos. A gente entrou no ônibus, sentamos no último banco, e aí eu fiz uma pergunta categórica pra ela. Falei, se você tivesse um filho, menino, qual nome você colocaria? Que loucura, né?
E aí ela respondeu o nome Israel. Aí eu falei, não é possível. Sabe aquela passagem da história? Lá que teste. Não valeu. Não, essa não valeu. Falar assim, Alguém em falou. Deus vai pra brincadeira. Bom, Gabi! A gente vai chegar. E o Israel, isso era brincadeira. E por que aconteceu? Eu acho que uma das coisas que fez a Dedéu, de repente, pensar tanto que nós teríamos um filho menino, eu acho que era por conta dessa experiência que a gente teve nessa época. Então a gente passou a ter uma certeza que nós teríamos um filho menino nessa época por conta desse assunto. Da coincidência. Mas a gente percebeu que Deus usou tudo isso, né, no momento, para aproximar a gente, porque ele tinha um propósito mesmo. A gente ouve tanto hoje no dia a dia falando que Deus não une pessoas, une propósitos e tal. Verdade. E a gente percebeu, né, com essa história de que Deus usou essa história, essa situação para aproximar e unir esse E propósito. confirmar, né? E confirmar, que eu acho mais importante, porque, assim, as pessoas se esquecem de... As pessoas são levadas através do sentimento. Eu acho que ele é importante também. Você não vai ficar com alguém que você não goste, né? Sim, que com você não certeza. vê da primeira vez e fala, pô, é da Não tem hora. um... Não, tem que ter. Mas a gente tem que tomar cuidado pro nosso coração não ser tomado por esse engano, para a maioria das decisões que nós tomamos. Então, se o início foi dessa forma, tudo bem, mas que ele seja confirmado debaixo da vontade de Deus. Que ele seja confirmado através do que Deus fala para você. Você tá entendendo? Então, assim, aquela conversa que a gente tava tendo no início. Se eu coloquei Deus na parada, não é até a metade, é até o fim que eu vou querer a opinião dele. É até o fim que eu vou querer a opinião dele. Então, assim, até hoje eu acredito que para coisas na vida de vocês, a opinião dele ainda é suprema. Sem dúvida. Sim, E olha só que interessante. Como eu falei que no começo, assim, durante muito tempo a minha vida foi só oba-oba e muita zoeira e muita diversão que eu queria buscar. E a Adel de muita seriedade, de oração, ela queria... Como ela frequentava a igreja, essa igreja, que era a igreja Renascer na época, tinha culto de segunda a sábado. Era. E de domingo tinha 5 cultos. E ela Era. tava em todos Lembra os dessa cultos. época? Não, Você e ela lembra? tava em Meu todos. Deus do céu, daquela... Eu já vivi isso também. Não, eu não julgo, já vivi isso também. E aí eu falava, outras cara, épocas. ela só quer Outras viver essa parada, mano. A gente é jovem, eu queria, tipo, ir no cinema, eu queria, sabe, ir no shopping sem gostar de shopping. Eu queria. Mas eu queria- Só pra fazer outra coisa, Só pra né? fazer Só outra pra coisa. fazer outra coisa. E ela queria muito se envolver, e ela queria trazer essa parada da igreja pra dentro do nosso relacionamento. E o nosso relacionamento pra dentro da igreja. E eu não curtia tanto isso, né? E eu aprendi a orar junto com a Adel, eu aprendi a ler a Bíblia, assim, de me envolver mais com as questões bíblicas com ela. Ela me inspirou a estudar a teologia, ela me ensinou a querer orar mais e colocar as coisas de Deus dentro das coisas que eu fazia com o Alcubo, com as coisas que eu estava diretamente envolvido ministerialmente falando. Isso já é aqui agora, né? Já fez... Aqui agora não, porque o Alcubo começou... É, o O Alcubo Alcubo existe há 20 anos. Desde que a gente casou, né? né? Então, Porque a gente casar é Alcubo. então o Alcubo existe há 20 anos. Então, a minha vida com o Alcubo, por exemplo, nasceu praticamente quando a gente casou. Então, eu fui conhecendo a Adel mulher, eu fui conhecendo a Adel evangelista, que me evangelizou, né? E a Adel que toda hora apagava o fogo nos dois sentidos da palavra, né? Apagava o fogo da adolescência e juventude, que queria botar fogo nas coisas, se é que você me entende, antes do tempo. E também apagavam o fogo das loucuras que eu acabava fazendo e não podia fazer. Loucuras que eu digo de adolescente mesmo, Sim. e jovem, Imaturidade, E né? como que vocês conseguiam assim, equilibrar? Porque eu lembro que no começo ali do Alcubo, um estouro, era uma loucura, assim, né? Multidões e multidões. E vocês vivendo um início mesmo de casamento, de relacionamento, né? Então, como que era administrar essa questão dos ciúmes, Nossa. sabe, que o diabo também se levanta pra roubar, pra roubar a paz da serva de Deus. Então, como que Sim. vocês, né? Como que vocês administravam, assim, essa dinâmica enquanto casal? Porque a gente sabe que um casamento não é só flores, né? Tem os espinhos também. Mas, como que vocês geriam, assim, essa questão, assim, dos ciúmes, da sua popularidade Sim. e da questão de você
não ser a Dedéu, né? Você sempre era a esposa do Kleber. a esposa Não, do detalhe, Kleber. quando descobriram que eu era a esposa, porque por muito tempo o pessoal achava que era aquela esposa dele. Ah, Ele achou Jesus! que era a mesma esposa. Ainda bem que ela Tem é isso irmã, né? também. Hoje o pessoal ainda acha, às tem, vezes. tem pessoas que... Mas acho que vocês já falaram tanto que a maioria já entendeu, Né? né? Vocês são Então, irmãos. como que era pra você, Dedéu, Pra lidar mim com foi isso? muito difícil, muito difícil, assim, de eu falar, meu Deus, o que fazer, que tem hora de não me entender, porque igual você tá falando, você vai pra uma situação que você tá lá anônima, todo mundo quieto na tua vida, que já não é fácil. Sim, difícil Né? pra todo Já mundo. não Eu é posso fácil, fazer é só uma difícil. observação antes de você começar a falar? A Adele, ela tinha um grande sonho, que era ter uma família convencional. O sonho Nossa. dela era de ter uma família convencional, igual a família dela. Era Sim. o pai É. dela Normal que, que trabalha, acordava, ia pro é. trabalho, Sábado, domingo, a todo mãe mundo dela em passava a casa. roupinha do pai, e ficava Não, esperando essa todo parte eu mundo. não queria, não. Todo mundo Ela queria- ficava- que todo mundo ficava esperando ele chegar pra poder almoçar todo mundo junto. Aí ele chegava à noite e comprava uma pizza pra todo mundo comer, assistir um filme junto. Basiquinha. Era essa família que ela queria. Ela sonhava, Zero idealizava erro, isso. inclusive, viu? Zero erro nessa sua idealização. Tá super dentro do que todo mundo Não quer. e assim, é o quadradinho que parece pra muitos que deu certo, É, né? com certeza. Enfim, não sei se hoje a galera tem essa ideia, eu acho que não tanto, né? Nem tanto mais, porque muita coisa mudou, mas era basicamente isso. Então já começa daí, né? O que eu projetava que ia ser o básico, vira uma loucura na minha vida. E é uma loucura mesmo, porque que nem a Gabi falou, a gente... Quando surgiu o Ao Cubo surgiu já numa Verdade, explosão, eu lembro. né? Foi a gente esperava que acontecesse alguma coisa, mas não esperava que ia acontecer tão rápido como aconteceu. Então aconteceu já a gente tocando em tudo que é lugar, em todos os estados. Olha, eu posso e- dizer pra você que eu lembro o primeiro show do Ao Cubo, o primeiro Caraca. show do Ao Cubo, a Isabelle bebê. Já começou numa Era confusão, perto, né? Já começou a Belly, foi um dia antes ou alguma coisa do meu aniversário. Foi no dia do por seu isso aniversário, que eu foi no dia gravei 29, até a data. Foi no dia do Nosso seu aniversário. Gravei a data, a Belly no colo ainda, quer dizer, a Belly hoje tem 19 anos. Então já de repente aquele boom, tudo aquilo, e eu, meu Deus, porque a música começou a tocar primeiro no rádio. É. Gente, que... Qual que era a música? Naquela sala. Foi assim, ó, a gente casou. Nossa, eu gosto demais dessa aí. A gente casou em 2002, em fevereiro de 2002. E em 2003 o Ao Cubo surgiu. Aí a gente passou um ano inteiro gravando. Em 2004 a gente começou a fazer os primeiros shows. Foi quando a Isabelle nasceu. A Isabelle nasceu em março e o primeiro show do Ao Cubo foi em maio. Caramba! E aí foi no dia do Ela aniversário da Del. Ela não queria. Você não queria estar lá? Você queria estar lá, sim? Não. Nesse furdunço todo, mas mas... Não, sabe? tudo bem, é bênção, é da hora, é repercussão, mas tipo... Ela ainda tava na depressão filha, pós-parto. Primeira Imagina. filha, todo mundo em cima da criança agora, porque até então todo mundo, a família dava atenção pra mim, né? É. Mas agora todo mundo foi pra criança, eu já não existia tanto pra aquela família. Eu, gente, o que tá acontecendo? Minha cabeça ficou assim. E fez realmente sucesso, e é claro que junto vem o quê? As moças também, que querem... É porque o Gabi, sucesso não era só no âmbito quer do gospel, saber, né? nossa, Tocar. nossa, ele tem Algo que filha, ficou nossa, muito popular no casado. secular Não, e também, nessa né? época Em não tinha todas as essa galeras. informação assim, Gabi, sabe? De tipo, ele tem filha. Porque não tinha Instagram. Não tinha, Não na tinha verdade. essas informações É. assim. Ninguém É. sabia Não da sua sabia. vida. Pras Não era pessoas igual me hoje, né? Que o pessoal conhecerem vê alguém visual. e vai procurar saber quem é, vai no Google, Stalkear. Instagram, você vai Não era. Verdade, Para as olha. pessoas me conhecerem assim, visualmente falando, tinha que comprar uma revista que eu saía na revista. O Ao Cubo saiu na revista, então para conhecer a imagem tem que comprar a revista. Então você passava Aí a contava entender quem história, era, tá ligado? a Tudo, família. cara, Tinha um o de tempo comprar um DVD maior. que tava começando a surgir E o na Kleber, época. ele sempre foi jovial nessa pegada assim, né? Sempre. Porque vai passar ano, cara. Você vai falar. Cara, tô cheio de mano. ruga na Com cara, mano. 65 anos. Cadê a cidade, não? A Kleber hoje está com 70 anos de idade, não, cadê? Sivone. Deus produz Ivone. Kleber usa produz Ivone. Ai, ai. Não, ele sempre foi esse estilo aí, ele, o Feijão, sempre esse estilo de street, como que chama? Street. É, urbanão, Urbano. street, né? E tal, e tudo bem, mas assim, gente, e agora? O que eu faço? Porque eu não existo mais. De Meu repente Deus. eu me vi, eu não existo. É. Quem sou eu? Mãe há 2 meses apenas, pouco tempo. A Belly veio a Belly e ela Vocês eram tem... casados quanto tempo? 2 até- anos. 2 anos de casada, aí engravidou. Legal. É. A Belly, ela, pra quem não sabe, a Belly tem anemia falciforme.
Uma informação que hoje as pessoas têm. Lá naquela época não tinha tanto. Era Eu difícil ouvi pra do gente médico, conseguir entender o que tava pegando, né? Porque o médico falou assim, ó, agora a gente tá começando a gente tá começando a entender o que tá pegando na época que ela nasceu. Então agora a gente tá fazendo alguns testes, a gente tá testando Não algumas tinha tratamento medicações, definido, a né? gente tá criando algumas situações, mas até aqui as crianças morriam aos 12 anos de idade. Meu Deus. Então pra gente aquela informação foi tipo... E médico faz isso, né? Joga a informação pra você. Se Caraca. vira, Então né? pensa. E aí foi falando, ó, tem muita criança que tem que fazer transplante, tem muita criança que tem que fazer cirurgia no primeiro ano, tem criança que tem que fazer transfusão de sangue, criança que tem que arrancar o baço. Nossa, aquele médico bem maravilhoso, né? Pelo Não, amor e o de médico Deus. já falando, você não pode engravidar mais. Nossa, Porque depois da primeira, a segunda vem pior. Agora uma pergunta assim, por exemplo, vocês estavam vivendo algo que era de Deus e era bênção. Uhum, Que era o quê? Deus soprou o nome. uhum. Deus soprou o nome de vocês. Sim. Então não podia falar que não era Deus fazendo. E dentro de casa, esse problema, realidade. essa realidade, Uhum. como é que foi? Foi muito difícil, porque além... Você fez uma pergunta anteriormente pra ela, que ela não respondeu, e eu vou responder agora diretamente pra mim. Que é tipo assim... No meio do caminho, eu fui tendo que aprender a ter inteligência emocional. Na verdade, assim, eu sempre fui emotivo ao extremo. E eu fui aprendendo a equilibrar as minhas emoções no meio do... Sabe quando você troca... no olho do furacão. Você tem que trocar o pneu com o carro andando. Uhum. Então, ver a Del sofrendo com algumas coisas, por exemplo, a gente recebia um convite pra ser padrinho de casamento e a Del ama isso. Eu amo casamento, gente. O sonho da adoro. Del era ser noivinha E eu quando era gosto de pequena. cerimônia. Eu gosto de cerimônia mesmo, sabe? Eu E aí adoro. ela não foi muito chamada, eu acho que nunca tinha sido Eu nunca chamada, né? Então, toda vez que meu alguém Deus. chamava ela pra ser madrinha, ela queria ser. Só que casamento geralmente é de que dia? É sábado. Sábado, Não, é show. final de esquece. semana. E aí, eu tava no começo de tudo ali, mano. Era tipo assim, era 3 shows no sábado. Sim. Era 3 shows no sábado, 2 na sexta, 1 no domingo. E aí toda hora ela tinha que falar, poxa, eu queria tanto, mas eu tenho que falar não. E aí teve casamentos que ela não queria falar não e ela teve que ir sozinha, entendeu? Entrar sozinha, entrar acompanhada de outra pessoa que ela não conhecia. Nossa, no casamento da Ruth. Eu a entrei Ruth com do ele, ele Paulinho. foi embora no meio do Eu casamento. entrei com ela e eu deixei ela assim No altar. no altar junto ali com os padrinhos e tive que sair e me trocar no meio do caminho pra ir Meu pro Deus. show. Então, assim, e só que pra mim não era tão fácil. Claro. Pra mim, da mesma forma que pra ela era difícil, só que com laranja, pra mim era difícil com pera, entendeu? Porque assim, eu ia pra lá e eu ia com peso, e ia com peso também de saber que ela não estava bem, né? Então pra mim não era tão fácil também. E você falou algo aqui que é uma palavra forte. Você falou, eu me senti sozinha. Tipo assim, me senti só. E aí? Tipo assim... E aí você volta pra Deus, porque acho que essas coisas que acontecem... Sozinha com uma criança no colo. Não, pera aí, mas vamos lá, vamos explicar pro pessoal que tá Não, calma aí, Ele calma não aí. me abandonou. Não, Não abandonou ela. não, não, não. Olha o Respirem. piano Não. triste. Ele é um artista. Aqui, ó. Ele é um artista. Não, pera aí que eu vou explicar tudo, porque tem, de vez em quando... Não, e eu vou falar que Não, você tá normalmente certo. no dia a dia... Aqui, ó. Chico Gospel. Kleber Alcuba abandona a família. Não. Eu vou explicar direitinho. O que aconteceu foi o seguinte. Quando aconteceu tudo isso, eu trabalhava no hospital ainda. Eu trabalhava como técnico em radiologia. Então, eu trabalhava... Quantos hospitais você Eu trabalhava em três, eu fazia 3 plantões diferentes. Gabi do Então eu céu. quase não, eu nunca fui de dormir muito, né? Eu nunca fui fã do sono. Sim. Então eu aproveitava isso pra trabalhar muito. Então, quando a gente casou, nesse furacão todo, eu trabalhava no raio-x, gravava com o Alcubo, começo do Alcubo estourando, explodindo, eu viajando aos finais de semana com o Alcubo pra tudo que é lugar. Trabalhando em 3 E empregos. trabalhando em 3 empregos. Meu Deus, que loucura. É, isso Tipo aí. Julius, né? Tipo, ele foi para além do Julius. Eu trabalhava, tipo, em 3 hospitais diferentes. Era um hospital, eu trabalhava em 2 períodos diferentes, como se fosse 2 serviços, e trabalhava num outro hospital também. Então, teve uma hora que eu falei, eu vou ter que parar, vou ter que abrir mão disso pra eu poder escolher uma coisa ou outra. Sim. Só que como o Alcubo tava em ascensão, tava acontecendo muita coisa nova comigo, eu orei e senti de Deus que eu precisava dar continuidade para aquilo.
e abrir mão de algo que era muito apaixonante. Eu amava trabalhar no hospital, né, Del? E até para eu conseguir também dar mais atenção pra Isabelle, que era muito pequenininha, e pra Del também. Lembrando que, por conta dessas questões da anemia falciforme, a gente sempre teve que fazer acompanhamento com o hematologista, com a Isabelle, desde que nós descobrimos isso. Que Ou foi no seja, teste do pezinho, foi né? no exame Então, do pezinho. Nossa, Zica. tipo, Nasceu, a saiu gente do hospital descobriu. já sabendo, né? Praticamente isso. E desde então, eu até conversei isso hoje com a Isabelle, que eu acompanhei a Isabelle numa consulta, e aí eu tava conversando com ela. Desde então, eu sempre levei a Isabelle nas consultas, né? Eu não lembro um dia que eu não tenha levado. Na maioria das vezes, a Del ia trabalhar, porque ela sempre trabalhou de manhã, Sim. né? E eu acompanhava a Isabelle, ia sozinho. Muitas vezes as enfermeiras, os médicos falavam, pô, mas um pai acompanhando a filha, isso não é normal, isso não é comum, né? E eu sempre fiz isso, sempre, não só com a Isabelle, mas com a Luana, com a Pérola também. Não só também em hospitais, mas na escola, em Outras reuniões. atividades. Né? Então, não é que ela se... Ela, Agora- não é agora- que ela agora- estava... Peraí, não é que ela estava sozinha, ela se sentia sozinha. foi É como- outra O coisa. sentimento, ele é algo que, tipo... Você sempre vai... Não sendo redundante, você vai sentir sempre na primeira pessoa. Né? Então, assim, é complicado até você mensurar o outro, porque é a pessoa que tá mesmo ali. Né? Então, a gente... Por que até a gente faz essa pergunta? Pra gente poder separar o sentimento da realidade. Do que é real. O que é real? O que tá roubando o teu coração hoje? É o sentimento ou é a realidade? Porque a realidade é outra. A realidade é o quê? Que vocês estão enfrentando... Na época, estavam enfrentando uma situação complicada referente à saúde da bebê, mas que em contrapartida o pai estava trabalhando, o pai estava fazendo a correria, o pai estava pregando a palavra de Deus, estava fazendo o chamado dele. E agindo, até cuidando da menina também. Sim. Mas a esposa estava lá se sentindo sozinha por um sentimento que era uma coisa pessoal. Era genuíno também, e é genuíno. Eu posso falar que também pode ser até questão de setas do inimigo mesmo. Porque hoje em dia a gente sempre fica... antigamente a gente falava assim, espiritualiza tudo. Hoje, não espiritualiza nada. Entendeu? Então, a Gabi, da Gabi pra... Então, assim, eu sou o cara espiritual. Entendeu? Então, ele é o assim, espiritual, eu sou a racional. eu sou um cara espiritual. Eu sou então, racional. Assim, Kleber, hoje tá muito doido. Hoje a pessoa fala, mano, não vou espiritualizar nada. Então, assim... A gente ainda não achou esse equilíbrio. Que É um equilíbrio que precisa, eu digo assim, a gente no sentido social mesmo. Sim, todos nós. A gente não achou esse equilíbrio do espiritual com o racional, porque tem que ter, né? E eu só percebi isso depois. O que aconteceu no caso de vocês dois era um conflito de identidade, porque aí você tem as suas questões e tua projeção ali, o seu sonho, né? Aí tem o marido que, assim, não sei se sonhou um dia em ser um cantor de um grupo de muito sucesso, mas também era aquela realidade. Isso. Aí você tinha, dentro da sua casa ali, tua rotina, com a tua família, teu marido, todo mundo contribuindo, né, pro bem-estar da família. Mas da porta pra fora, você fica com a especulação das pessoas. E aí a especulação diz o quê? Não, ele não é casado. Não, ele é casado com a menina. Até porque era muito novo. Ele era bem novo, né? Quantos E anos aquela você tinha, coisa. Kleber? Você lembra? Mano, quando surgiu o Alcubo, eu tinha 23 anos. Nossa, não, a melhor, novo. melhor idade, a melhor da idade. É. Então, e sem a internet, né, sem a comunicação, então as pessoas não tinham acesso Mano, e a sabe que essa eles informação. queriam chegar. Não, e tudo É isso que muito você tá louco falando é isso. muito louco. Porque, por exemplo, eu tinha 23 anos no surgimento do Alcubo, mas tipo assim, com 24 anos o Alcubo tava em alta, em 25 ficou melhor, com 26 sim. foi mais forte, com 27 o negócio explodiu, com Sim. 28 o negócio, a gente começou a viajar em lugares que a gente não... E assim foi indo, sabe? Sim. Tipo, Foi uma crescente. só Uma assim, ó. crescente, Então, por exemplo, eu saía de casa com a responsabilidade assim, sempre foi assim. Eu saía com a responsabilidade, mano, eu tô indo fazer um trabalho, porque o meu sonho não era de fazer sucesso e ganhar o mundo. E eu tô falando isso aqui com a maior das verdades mesmo, porque as pessoas acham que isso é clichê e tal, mas é muito realidade. A minha maior vontade era de pregar o evangelho, era de evangelizar as pessoas. E aí eu queria muito fazer isso com rap, sabe? Sempre foi isso sempre eu tive isso no meu coração.
E quando eu vi que isso era muito real e eu conseguiria fazer isso agora pra muita gente, aquilo pra mim era mágico, entendeu? Sim. Então eu queria, se eu conseguisse fazer isso em 4 lugares diferentes na mesma noite, eu topava porque eu queria muito aquilo. Era o seu propósito. É. Então, quando eu saía de casa assim, ó, mano, eu tô deixando o meu bem mais precioso em casa. E eu vou fazer uma parada que tem que fazer. Tem que valer muito a pena, tá ligado? Então eu sempre entreguei tudo que dava pra entregar no palco. Eu sempre entreguei tudo quando eu trombava uma pessoa que falava, mano, a sua música me salvou. E eu queria usar aquela oportunidade como uma oportunidade que, tipo assim, mano, eu gastei muito pra estar aqui, tá ligado? Custou, né? Eu gastei dinheiro, gastei tempo, deixei minha família em casa. Então tem que fazer valer a pena. Tô pagando o preço. Tô pagando o preço. Então, eu saía e às vezes eu me deparava, por exemplo, com mulheres que falavam, mano, hoje vai ter, hein, cara. E eu falava, vai ter pro teu lado aí, eu vou terminar aqui, vou embora pra minha casa, vai ter na minha casa. Entendeu? Então, já faz esse take, ela vai ter, mas lá na minha casa. Mas aí sabe o que acontecia muitas vezes? Eu chegava em casa e o circo tava me esperando lá em casa. Tipo assim, mano, eu fiquei aqui em casa sozinha, eu não queria estar aqui em casa sozinha, e agora eu fiquei cuidando da casa sozinha, com as crianças, e agora ele vai chegar e ele vai vir, mano. E aí eu chegava em casa esperando que a minha família fosse me esperar, tipo, sabe? Herói, tava tipo todo herói. mundo cafu. Não, é importante eu falar isso pra você que tá Sim, em casa, sim. que às vezes tá esperando uma vida artística dos sonhos. Sim, Sim, que tipo, todo mundo não. é feliz, que assim, não que seja nós infeliz. somos Que não felizes, encontra esses tipos É, de que é problema. tudo fácil. Que a que vida é do tudo problema Kleber é ficar 24 horas, aquela música de fundo naquela sala. Não, o cara deve rir, eu acho que o cara deve ver isso o tempo inteiro. Dirigindo o volante do carro, com a pampa. Entendeu? É isso. E aí, eu voltava pra casa assim. E aí, às vezes, na cabeça, vinha tipo, poxa, mano, eu abri mão de... Quando eu tô na rua, eu falo, eu abri mão de muita coisa que é meu, sabe? Que Deus me deu pra eu estar aqui, então eu vou valorizar e eu não vou me corromper. Como eu via várias pessoas se corrompendo no meio do caminho, muita gente, tá ligado? Sim. Então, eu olhava e falava, mano, eu não posso me corromper porque o que eu tenho em casa é muito precioso. Então eu voltava pra casa. Mas quando eu chegava em casa, muitas vezes, eu falava assim, mano, ela nem valoriza tanto assim. Tá ligado? E aí eu pensava mesmo. Normal. E eu pensava aí. Aí todo mundo aqui, naquele momentinho. Eu pensava, mas logo o Espírito Santo de Deus me colocava no meu lugar e falava, cara, esse aqui é o seu lugar, esse aqui é a sua família, e é isso que a sua vida vai ser isso, entendeu? E assim, e você aceita, vai trabalhando, cria essa inteligência emocional, ajuda ela a administrar as emoções dela também, e a gente foi crescendo e evoluindo, e até hoje nós temos essas desavenças emocionais e Normal. Que faz parte, parte do faz relacionamento, parte. entendeu? Dedéu. E pra Relação, você, né? Dedéu, como é Relação. que era receber o artista, porque ele era artista da porta pra fora, né? Sim. Da porta pra dentro, a conversa era outra. Da Como- porta pra dentro, eu já queria que ele pega a vassoura aqui, segura o neném aqui, A ajuda louça fazer lá tá aqui, pra lavar. tal. Bom, era bem isso que ele falou. Uma coisa que ele me lembrou enquanto ele falava é que o Espírito Santo, o Espírito Santo me trazia essa verdade. Você sabe que ele não tá lá por causa da fama. Ele não tá lá pra ficar... Você sabe, você conhece, você sabe quem é essa pessoa que tá lá. Então, você deixa aí. Entendeu? Então, sempre tinha aqui, por mais que as nossas emoções e a vontade de bater, e não sei o quê. Não, calma, gente, não é bem assim, mas às vezes é. Não, você sim, tem a vontade, não é que vai sair todo batendo, mundo- não é É. vontadezinha, A vontade. Não, tá? é que todo mundo revela aí, faz da vida do crente, do casal, uma novela de comercial da Dona... gente. Mano, isso é uma mentira, parceiro. Não tipo é. assim, porque vê lá, a esposa do pastor, santa, mulher sábia, né? A vamos mulher lá da sábia. mulher, não sei o que, meu esposo, ele tá pregando, eu tô lá tirando, que nem esse dia eu vi assim, a mulher falou assim, ai, quando meu esposo tá pregando, mano, quando eu tô pregando, Pode quando até eu tô pregando, tá recebendo de Deus. Você acha que
porque ali quem tem que reinar é o Senhor. É isso mesmo. É Sim. isso mesmo. Quem tem que reinar é o e Senhor. é muito interessante isso que você tá falando, porque muitas vezes que eu tô ministrando e eu tô pregando, Deus vai trazer na minha memória coisas que ela recebeu do Senhor em casa, enquanto eu estava na rua, Sim. enquanto eu tava ministrando, enquanto eu tava fazendo outras ministrações, ela tava se entregando, orando, pedindo pra Deus me capacitar, criar algumas situações. E quando eu chegava em casa, ela compartilhava das experiências que ela tinha, a gente compartilhava palavras que Deus dava, e nas próximas experiências, nas próximas ministrações, Deus me trazia à memória aquilo que foi ministrado. foi ministrado por ela pra mim, entendeu? Então, durante muito tempo, ela foi minha pastora. Ela foi a boca de Deus durante muito tempo, não. Ela é a boca de Deus pra mim. Amém. E eu sou a boca de Deus pra ela, né? É que às vezes ela não me ouve. Não, mas é legal falar isso, porque as pessoas elas têm uma ideia, e isso vem sendo muito discutido sobre o papel da mulher, o papel do homem, e essa questão da submissão da mulher e do patriarcado, e o patriarcado é machismo. E eu percebo que durante um período de tempo, nesses últimos tempos, nós cristãos estamos sendo ridicularizados por essa falta de entendimento dos papéis. Então, você ser submissa, né? Você ser uma mulher submissa, não é você estar debaixo de um jugo ali, mas é você entender o papel que a pessoa que você escolheu para casar está desempenhando e você ser esse suporte. E aí, em contrapartida, você também vai ter esse marido que vai entender o papel que essa mulher exerce sobre a vida dele e o suporte que ele precisa ser. Porque é muito lindo, Kleber, você dizer que durante anos da sua vida e até os dias de hoje, a sua esposa é a pessoa que ministra para você poder ter essa força para poder ministrar para fora. Então, e eu vejo claramente o reino de Deus estabelecido assim na vida de vocês, né, no casamento de vocês, dentro dessa dinâmica. Porque quando a gente tá falando assim do Espírito Santo, né? Porque enquanto ele vai me falando e vai me trazendo à memória coisas que ele já me falou, vai me trazendo certezas, coisas que eu não sabia e que ele vai revelando no meu coração ao longo, em relação a ele, em relação às meninas, em relação ao que eu preciso fazer, aonde eu preciso estar, tem época que você vai um pouco mais à frente, tem época que você tem que recuar, tem época que mesmo você não querendo, não sabendo fazer isso, você precisa ficar quieto, e tem época que é época de falar. Né? Tudo isso, ele também está trabalhando nos outros lados também. Sim. Uma coisa que o Espírito Santo sempre me falou, mas principalmente quando eu entrava em conflito, porque eu já tive alguns conflitos também de entender qual que era a minha posição dentro dessa situação toda. Porque eu sempre achei que eu seria uma pessoa de muita relevância. Entendeu? Ela era muito relevante, por exemplo, na igreja que ela fazia parte, e aí agora eu passo a fazer parte da mesma igreja que ela, e ela era uma pessoa muito relevante. Ela era, tipo assim, a líder do louvor na época, ela era ministra de louvor, ela era diaconisa, ela era envolvida com a juventude, ela era envolvida em tudo, e ela era muito relevante. Então, se tinha alguma situação que as pessoas pensa em alguma coisa, pensa na Dedéu, ela vai trazer Deus, a solução. Ela vai trazer Deus para a situação, ela vai trazer consciência, ela vai tirar isso, bons frutos disso. Uma referência. Lá, então né? ela era uma referência disso. Sim, eu achava, então vai ser assim a vida toda? Não é sempre assim, entendeu? Então, para entender que agora era a hora de recuar, principalmente quando a gente mudou de igreja, né? Que aí o Senhor deixou bem claro, você está mudando, eu vou te trazer uma cartilha nova, ele usou essa palavra. Vou te dar uma cartilha nova. Agora a coisa vai começar. É agora, antes foi ensaio. Porque agora mudar de igreja é começar meio que do zero, assim, eu né? tava achando que eu tava entrando, opa, é agora que tudo vai. Agora que vai. Agora que vai agora voar. você vai esperar aprender direito, vai se debruçar sobre a palavra pra entender o que é e eu vou estar ali junto. E enquanto isso, o Kleber tava assim, ó, voando, né? começando, mano, com o bico ministério. do avião voltado pra cima, tá E o ligado? alicerce sendo, né? Ali, né? Sendo alicerçado, né? Sim, Colocando as estruturado, pedras, arrumado, estruturando, sim. fazendo. Porque, assim, a gente vence com a palavra de Deus. Não tem como você vencer se não tiver a palavra no seu coração. Porque é do coração que é manifesta
os desejos, Uhum. né? Então, por isso que a palavra fala, né? Para o Senhor, o salmista dizia, Senhor, eu quero guardar a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti, porque é do coração que sai. Então, É ali que tá, né? é ali que tá. Então, quando você sonda ele, é complicado você sondar um coração que não tem nada. Você vai só achar um buraco, coisa ruim, nada de Deus. Mas sondar um coração que tem a palavra, cara... Assim, você já tem a resposta, né? Ou se você sondar um coração que tem a palavra, você não vai precisar decidir. Porque o seu coração já tem a resposta para você decidir. O Senhor sempre falou pra mim, se concentra aqui, que eu tô cuidando do resto. E Se tinha... concentra aqui na palavra, se concentra, cuida das minhas coisas. O Senhor falava assim, eu achando... muito forte E foi isso. demorado, Gabi, Sim. porque ele falava, a gente não entende logo de... Pá, Sim. cuida das minhas coisas. Eu, então eu preciso trabalhar na igreja. Preciso trabalhar na igreja. Não é, calma. Cuida aqui, Respira, ó. né? Respira, cuida das minhas coisas. Vai orar, vem aqui comigo, vem pro óleo. Vamos Que eu alimentar. tô cuidando de tudo. Então, às vezes você fica, poxa, parece vazio isso. Deus tá cuidando de tudo, Deus sabe de tudo, Deus tá em tudo. É bem isso. Deus tá cuidando de tudo, tanto a Isabelle. A possibilidade que a gente via da época de doença, que agora a gente entende um pouco mais. A gente não imaginava que a Isabelle ia chegar aqui onde chegou, graças a Deus. Com essa força que ela chegou. Entendeu? Aí tem agora a Lu, preparando a Lu. E daqui a pouco a Pérola também. Daqui a pouco, assim, já vindo aqui, né? Porque agora você já sabe um pouco mais como que faz, né? Sim. Qual que é o caminho. Não é nem como que faz, porque vai mudando de pessoa, Sim, vai mudando o jeito. vai mudando o jeito, isso Só mesmo. dá- Mas você sabe o caminho. Porque Sim. não existe vários caminhos. Não existe mesmo. Não existe, vamos uma solução nova agora pra gente fazer com o Espírito Santo. Não, gente. São aqueles caminhos tradicionais. Pra É o que passo a remover? passo. É o passo a Sabe? É a passo. oração, é a submissão, é se humilhar pra Deus e falar, Senhor, eu não sei mesmo. Porque quando a gente se vê nessa situação, aí você sabe que você não sabe nada. Entendeu? Por mais que você venha com uma escolaridade aí, com algum entendimento. Eu lembro que eu, trabalhando já com educação infantil, antes de casar, então a gente ouvia muito pensadores. Sim. Pensadores, Piaget, Valon, Vygotsky, Sim. Kleber até conhece Piaget, agora. Vygotsky, maravilhoso. E tal, porque Piaget fala tal, e a fase do desenvolvimento, e Valon, Vygotsky, tal, papá. Na época que eu iniciei na educação infantil, era muito eles que eram os... Sim, sim. Então eu já sabia tudo, Gabi. Quando eu tiver um filho, vai acontecer tal coisa. Aí vou... Já assim. vou intervir aqui. Cara, na primeira situação que a Isabelle veio com uma pergunta, meu Deus! Kleber, vai com você. Chorando aquela lagriminha caindo aqui, né? Me desestruturou. Não adiantou, não tinha Piaget, Não tinha Valon, Piaget. não tinha ninguém. Volta pra Deus, porque ele que criou ela. Então, Deus, o senhor sabe o que eu faço agora. Entendeu? Então é por aí. E vocês tinham uma boa rede de apoio, assim, nessa época? Porque eu lembro, eu sempre falo isso Dei uma engasgadinha. com o Alex, né? Porque a rede de apoio é interessante, né? Sim. Você tá conectada com pessoas de Deus, pessoas de valor, né? Às vezes você tá ali numa situação, você tá orando, tá se sentindo só, mas aí Deus manda aquele amigo que ao invés de falar pra você chutar o balde, vai falar, Larga não, vem aqui, tudo. vem aqui que eu vou te Não, ajudar, a gente vai orar junto. Tinha essa rede de apoio? Como que funcionava? Eu gosto dessa palavra, rede de apoio. É rede de porque apoio. que a gente fala, É tá que ouvindo é muito, sobre né? dar as mãos, né, É. junto, né, se unir em força. Que a gente não conhecia essa palavra. Fisicamente, nós tínhamos uma rede de apoio que foi muito importante pra gente desde o começo do casamento, que foi a família da Dedel. O pai dela, que se tornou um dos meus melhores amigos, a mãe dela ajudou muito, as irmãs dela ajudaram muito, né? Quando as meninas nasceram, a ajudar a ficar, por exemplo, quando a Isabelle estudava no horário, sempre foi de manhã. Aí, quando de repente a Del tinha que trabalhar de manhã e a Isabelle estudar à tarde, alguém tinha que ficar enquanto eu fazia um corre e a Del estava fazendo um corre. Então, elas ajudavam muito nisso, Muito, fisicamente falando. Espiritualmente falando, A minha sogra também, eu não posso e a nunca minha esquecer mãe também, que ela, nossa, sempre muito. ajudou muito. A coisa de você tá, graça, eu preciso agora. Ela tá longe, ela chega a correr. Muito. Agora, psicologicamente e espiritualmente falando, não foi tão... pelo menos da minha parte, eu não consigo lembrar, assim, de uma rede de apoio tão grande. Eu lembro de alguns momentos, né? A gente era muito novo, então os nossos amigos eram novos também. É.
Então, eu lembro, tipo assim, a gente tá passando por problemas emocionais e nossos amigos que tinham acabado de casar também estavam tudo se descobrindo. Todo mundo junto ali, né? E às vezes tava até pior, né? Muitos deles. Então, a gente meio que não teve essa rede de apoio psicologicamente falando e nem espiritualmente falando. Mas aí a gente foi descobrindo alguns amigos que... Como o Sagat, que foi uma pessoa muito importante pra mim quando a gente apareceu na Resgate pra Vida, que eu me aproximei dele, ele também se deixou eu me aproximar, né, dele, e a gente conversava muito. Então, muitas coisas que, por exemplo, a Del não sabe, que era muito difícil pra mim administrar por conta de saber que ela estava vivendo coisas difíceis relacionado a ficar sozinha aos finais de semana, não participar de alguns eventos por conta de não conseguir ir por conta da Isabelle, que era muito pequena, não queria ficar incomodando muito a família dela, nem minha família, né? Então, a gente conversava bastante. Então, a gente passou a fazer caminhada de manhã cedo, eu e o Sagat, pra gente conversar mais. A gente passou a comer feijãozinho do Zé do Leite, né? Pra gente poder conversar mais. E a gente acabou estreitando um relacionamento, ele que já era pastor, e aí, assim, nasceu uma amizade e uma rede de apoio espiritual e psicológica também. Mas, a princípio, e durante muito tempo, era a única que eu tinha e foi durante muito tempo. Eu tô lembrando uma pessoa muito importante pra mim, que foi desde a minha conversão até hoje, que é a Miriam. A Miriam, que é uma amiga minha, né? Ela é um pouquinho mais velha que eu, então por causa disso ajudou muito, porque ela acabava me passando coisas que minha mãe... Também tinha ali a dificuldade da comunicação, né? A minha mãe fala até hoje, sua mamãezinha. Ela fala sem peso, sem nada. A minha mãe também ama muito a Miriam. Ela fala sua mamãezinha, não sei o quê. A Miriam foi uma pessoa muito importante para mim, ela é até hoje. Então, ela sempre me apoiou espiritualmente também, porque aí ela era essa pessoa. Do conselho bom, eu vou orar. Sim. Eu vou orar. Fica quieta. Ela falava pra mim, fica quieta, não faz nada sem orar. Vai orar, vamos orar. Eu tô orando por você. Entendeu? Às vezes a gente trabalhou junto por um tempo. Del, tô orando por você. Você falou em oração, mas também tinha uma pessoa... Aí, ó, agora vai surgir. Não mas essa pessoa não era uma rede de apoio em si, mas Deus usou ela durante muito tempo em coisas pontuais. Por exemplo, a gente tava numa discussão severa em casa, sabe? Tipo, eu não sei o quê, e eu não conseguia entender o que ela tava falando, ela também não entendia o que eu tava falando, e a gente numa comunicação bem péssima, e a gente recebeu uma ligação do nada. Mano, atende esse telefone. Pô, pegava o telefone e era a irmã Ana. Falava assim, Kleber. No nome daquela... Calma. Deus manda eu te dizer. Gosto assim. Calma. Cadê o telefone? Vamos colocar na descrição da isso, irmã. Deus manda dizer... Quantas vezes ela falava assim, ó. Deus manda te falar que a Del é uma princesa. Cuida dela como se fosse uma princesa, não grita tá? com a princesa. E, pum, desligava o telefone. E aí, durante... No calor do momento. No calor do momento. E eu... Respira... Calma. Que loucura, que loucura. Então, acontecia essas coisas assim. Mas, o nosso relacionamento, o tempo inteiro, desde o namoro até o casamento, e do casamento até os dias de hoje, sempre teve de tudo, tirando Deus e essas coisinhas que eu falei, que é o temperinho, pra dar errado. Tudo pra dar errado, tudo pra não chegar até aqui. Muita gente entrou no... Muita falação, né? Muita falação. Como as pessoas gostam de falar, né, cara? Do que não sabe. As pessoas, eu acho que elas têm na ideia... eu tenho uma coisa... Elas querem projetar a vontade delas na nossa vida, pô. Não, eu sei o que é o melhor pra você. Não, e tem muita gente maldosa também, viu, pastor Alex? Muita gente maldosa. Por exemplo, você perguntou pra mim antes da gente começar o programa, vocês já foram em algum podcast? Tem uma pessoa que foi muito maldosa num podcast que eu fui. Meu Deus. E aí eu levei um rapaz que trabalha comigo na barbearia, que é haitiano. E ele me chama de papai, de uma forma carinhosa. Ele entende que, tipo, o trabalho que eu faço com ele é um trabalho como se fosse de um pai mesmo, que ele não tem ninguém aqui no Brasil. Ele é sozinho aqui. É sozinho. E meio que eu peguei ele pra criar, ajudar, ensinei ele a cortar cabelo, a criar algumas, sabe, algumas ideias. Deu um direcionamento pro menino. Exatamente. E eu levei ele nesse podcast, ele ficou sentadinho num cantinho lá, e aí o cara que tava me entrevistando falou, e quem que é esse rapaz aí que tá com você? E aí eu expliquei, ele traz ele aí. Aí o menino contou o testemunho como ele me conheceu, e num recorte do podcast, o cara colocou assim, ó,
Kleber do Alcubo tem um filho haitiano. Ah, cara. Aí o cara tem um demônio no corpo dele. É claro que tem, mas a gente tá irmão, falando... Você tem um demônio no seu corpo. Esse cara, ele tem um demônio. Cara, se você e o Léo Dias não tomar cuidado, vocês Não, vão esse pro cara quinto tem. inferno. Não, e sabe o que é interessante? Verdade. O interessante é que a gente tá falando de um caso que muita gente, olha, vai clicar no vídeo, vai ver, e vai ver que, mano, não tem nada Que a não ver é com o isso, filho é. meu, tá ligado? Mas ele usou na maldade pra conseguir um like e não deu like, graças a Deus, que você entra lá não tem muitos views, Ah, tá essas ligado? coisas. Mas, assim, a pessoa vai clicar lá e vai ver que não tem nada a ver com o assunto. Mas esse caso é um... Teve muita gente durante a caminhada, muito maldosa. Esse é o exposto, né? E os que, Isso. na época que não tinha essa internet, muito né? maldosa. Por exemplo, teve uma moça, e essa moça perturbou a vida da Del durante um tempo, tá ligado? Que ela percebeu, por exemplo, que a Del não gostava de contato físico de fã comigo e, pô, com todo... Claro que não, né, gente? Que é esposa óbvio. vai querer- E, tipo, mano, muito abraço, muito não sei o quê. Mas e que esposa que vai... É, exatamente. Vai E falar ela- assim, ai, abraça meu marido mesmo. E aí ela percebeu isso, e aí ela, tipo, provocava, criava situações. Uma vez ela achou uma foto, tipo, de uma das primeiras vezes que ela foi num show, e ela, tipo, alguém tirou uma foto bem na hora que eu dei um abraço nela, tipo, pô, obrigado e tal. E ela postou a foto, marcou ela e falou, e não foi nem eu que Nossa. pedi um abraço. É o espírito de E- Jezabel, né? então mano? você- Caraca, ai, que tribulação. Não, isso aí- Jesus, não, sabe? então, Eu isso acho aí- que se bobear, ela já fez isso, já maquinou, inclusive, essa questão do abraço, assim. Então, é inveja, porque assim, o espírito de Jezabel é mais ou menos assim. A pessoa, às vezes, não quer o Kleber. Ela quer o que você, quer tomar de você esse papel. É. Sim. Né? É igual novela, né? Igual É, a gente mas novela. Mano, mas que bom que Deus te deu esse discernimento, cara. É. Nossa, essa E aí, época foi uma época bem foi bem difícil. E foi tribulosa. difícil porque foi assim, ó. A Del quase não ia nos shows do Alcubo. Aí quando a Del ia, Acontecia. ela sempre via uma coisa que, tipo, não acontecia. Meu Deus. Que Tá nunca ligado? acontecia. Nunca acontecia. Aí na Aí cabeça ela ia- dela, isso aí é tudo essa Não, aí bagunça. na cabeça dela era assim, ó, mano, se com a minha presença aqui acontece isso, imagina quando eu não tô. Só que não era tipo assim, mano, o Kleber permite acontecer isso. Mano, é tipo assim, eu tava no camarim, de repente abri a porta, blá, 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 aparecia um monte de gente, e aí as meninas abraçavam e queria fazer não sei o que, e presentinho. ousadia, E né, mano? É uma ousadia desenfreada, sabe? E isso em diversos lugares, tanto no evento de igreja, quanto evento fora da igreja. Era Porque como se é isso fora da acontecia. igreja, dá até pra entender. Agora, Gabi, o problema é quando a gente vamos- começa a ver isso. vamos deixar dentro abaixo da igreja. essa Deixa história aí, abaixo, né? então Porque deixa assim, abaixo da é. igreja, mas amém, né? Então deixa Amém, abaixo. amém, amém. Jeová Jirê. Não é brincadeira não, né, irmã? Brincadeira não. Então, essa questão da rede de apoio é muito Rede de importante, né? Eu sempre, quando a gente liderava os jovens e tal, e eu Ah, sempre... é verdade. Sempre tive essa fala, né? De você procurar andar com pessoas que Só uma benção. vai te direcionar para aquilo que Deus tem para você, né? Porque a gente... Você tem lá os amigos e às vezes você tá recebendo um mau conselho, É. né? E tá sendo iludido e aquele conselho vai te levar pra perdição. Aham. Então é importante, sim, você estar cercado de pessoas de Deus, né? Pessoas que aí você tá lá brigando com o seu marido, você vai lá na tua amiga, vai receber Sim. o conselho. A boa amiga, ela não vai falar pra você dar o troco. É. Não tem, é muito incongruente com a palavra, né? Essa amiga, ela não vai falar pra você dar o troco. Ela vai falar assim, ó, não, vamos orar. Ó, eu não sei o que falar, mas eu vou te exatamente. levar num culto, olha, eu vou te Ou de levar... repente a amiga que fala que pra você dar o troco é que ela quer o teu Mas homem. é né? isso Ele que eu sempre ia fala falar. isso. Ele Porque sempre no fala de- isso. Não, mas é que no decorrer do rolê todo, a gente também se deparou com Mano, isso. eu falo o bagulho pra Tanto Gabi, de um lado cara. quanto do outro. Eu vou falar um bagulho pra Gabi, que é a realidade, Ele ó. fala. Falei, se eu morrer, real. parceiro, hoje, se eu morrer, É real. pode ter certeza que o cara mais próximo que tiver é o cara que vai dar ideia em você, mulher. Aí eu E fico, do ela, outro lado deixa eu- também, ela não acredita nisso. Vai te- Não tem problema não. Ele Fica sempre paz, fala não, isso. fica em paz. Ele sempre fala isso mesmo. Cara, Mas Kleber, é eu queria verdade. falar contigo sobre, assim, vocês têm esses projetos, toda essa questão sua, né, que vocês têm, esse relacionamento, é mega importante até pra tirar dúvida de muita gente que vai ouvir isso daqui, né? E aí você trouxe um material que eu queria entrar nesse assunto desse material que eu acho importante. E saber também qual foi o papel da Dedel dentro disso. Você, posso pegar aqui? Claro.
O Kleber, Ele é um escritor. escritor, então, gente. A Helena tem os livros do Kleber em casa, Tem isso. já leu. Meu melhor amigo. Tem isso aí, meu melhor amigo, né? Você escreveu ele depois que você teve as bebês, as filhas, né? Quando esse primeiro livro, ele foi escrito, O Início do Povo Marrom, Segura ele aí. foi escrito quando a gente descobriu que a Del que nós estávamos grávidos, né? É. Que nós estávamos grávidos da Pérola. E aí a gente tinha programado uma viagem de aniversário de casamento. E aí eu tinha guardado dinheiro pra fazer uma viagem bem interessante que eu tinha prometido pra ela que nós faríamos uma viagem dos sonhos, né? Que já fazia tempo que eu tava enrolando a Era Del. 15 anos, né? Era 15 anos. É verdade, era 15 anos. E aí eu falei, meu, a gente vai fazer uma viagem, eu prometo pra você que a gente vai fazer uma viagem top, tá ligado? E aí a gente descobriu no final do ano que a gente tava, tipo, nas vésperas dessa viagem, que seria em fevereiro, que a gente tava esperando um bebê. E uma bebê, né? No final do ano mesmo, que foi dia 28 de dezembro. Sim. E aí Descobri da Pérola. a gente falou, meu, a gente vai ter que mudar a estratégia. Eu queria fazer essa viagem de qualquer forma. Só que ela falou, não, mano, a gente vai ter que se preparar, a gente vai ter que fazer um quartinho pra ela, né? Ela não vai chegar, eu não sabia nem que era ela. Ela falou assim, o bebê vai chegar numa época agora que já tem 2 crianças, já tem a Isabelle com 12 e a Luana com 9, eu acho, né? E não vai ter espaço para um bebê no quarto das meninas. Então a gente vai ter que fazer um quarto especial para ela. E não tem esse espaço na nossa casa, a gente vai ter que produzir isso, tá ligado? Pensa em enxoval. E aí eu falei, mano, então eu vou ter que pegar essa grana que eu separei pra fazer uma viagem da hora com a nega e vou ter que gastar nessa fita. Só que eu falei, mano, não dá pra passar batido, por exemplo, o aniversário de 15 anos, vou ter que fazer um Sim. rolê. E aí a gente pegou uma pousada em Paraty, num lugar que no meio do mato, a pousada, e os quartos, os chalés eram bem distantes um do outro, e os chalés, eles tinham meio que tipo a parede de vidro, algumas paredes, né, Del? E a gente meio que acordava com a natureza, Muito dormia lindo. com a natureza. Legal. E o banheiro, assim, no meio da mata, tá ligado? Então, aquilo pra mim meio que me inspirou bastante. Não tinha internet, eu levei o meu computador, porque eu acreditava que eu não sou muito mesmo fã do sono. E antes eu era menos ainda. Então, eu pensei, mano, a Del vai dormir, que a Del Porque eu sou ama fã do dormir. sono. Eu falei, quando a Del pegar no sono, eu vou pegar meu computador pra escrever música, ouvir música, criar umas situações, tá ligado? E beleza, só que eu cheguei nesse lugar, não tinha internet, mano. Era o lugar perfeito pra você desconectar do mundo, Que tá a ligado? intenção era essa, né? Tinha Não, essa e pra intenção. gente acessar a internet, a gente tinha que pegar o carro e dar um rolê grande, pra- mano. Nossa. Tipo uns 5 quilômetros pra chegar no ponto, né? das meninas, né? Saber notícia das meninas. E aí eu falei, poxa, mano, eu vou pegar meu computador e vou escrever alguma coisa. E eu vi a Del deitada e dormindo, e aquela mata em volta, tá ligado? Eu falei, mano, nós é tipo Adão e Eva, tio. Nós é tipo Adão e Eva. A mente longe já, né? E eu lembro da gente ter conversado, a Del, né? Ela me inspirou bastante também na escrita disso, da dificuldade que que ela, como professora, Sim. tinha de materiais De literatura, na época, né? pra criança que conseguisse se ver, né, mano, ali ter uma referência, se ver nas literaturas, nos filmes, nas novelas. E aí eu me preocupei na hora, eu falei, cara, eu preciso escrever a história de Adão e Eva como possivelmente ela realmente era, né? Possivelmente realmente era. Possivelmente, realmente e era. Isso. E aí eu comecei a escrever quando a Adele pegou no sono, e quando ela acordou, o livro já tava escrito, Caraca. tá ligado? E eu tava tão assim entusiasmado que quando ela acordou, Eu dormi muito ou você que escreveu rápido? não, você dormiu a noite inteira, e eu escrevi durante a noite inteira, né? E aí quando ela acordou, eu tava ali esperando ansiosamente ela acordar pra eu conseguir mostrar pra ela o que eu tinha acabado de escrever. Ela nem acreditou que eu tinha escrito ali aquilo naquela hora, né? E ali pra mim aquilo foi tudo muito mágico. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro, mano, né, com esse tema. E eu sabia que isso acontecia em algum momento, que isso ia se tornar realidade, mas não sabia quando. Sabia que um dia isso ia acontecer, mas não sabia como nem quando, né? E essa era a minha preocupação, era trazer informação para as meninas. A gente sempre conversou muito com as meninas, a Del muito mais do que eu, mas eu também conversei muito, eu aprendi muita coisa sobre esse assunto com a Del, né? E a Del comigo também, então a gente aprendeu junto sobre esse assunto. E aí a gente viu essa necessidade, a Del trouxe bastante coisa, eu coloquei ela aqui como uma coautora barra pesquisadora, né, do livro.
É um livro poético chamado O Início do Povo Marrom, né? Conta a história de Adão e Eva, como eu disse. E logo na sequência veio uma autoria, eu escrevi algo poético e também, eu posso dizer que, uma releitura do plano de salvação, né? Para a criança. Então eu trouxe aqui uma figura de um ser que parece comigo, ou eu que pareço com ele. E ele achou um cachorrinho jogado na rua, numa praça, tava trêmulo, né? O cachorrinho que tava todo sujo, com as sujeiras que ele mesmo fazia. E esse ser que tava voltando do seu trabalho com as roupas limpas, né? Pegou, se esvaziou da sua glória, pegou aquele cachorro que tava todo sujo, levou pra sua casa, deu um lar, deu amor, deu comida. E toda vez que aquele cachorro ficava na sua casa, enquanto o seu dono ia pro seu trabalho, ele ficava esperando ansiosamente a vinda do seu dono. E eu falava, quem dera eu fosse como esse cachorro. E esperar ansiosamente a vinda do meu dono, sendo grato por tudo que ele fez. Enfim, fazendo um paralelo com a figura de Jesus. Então, é uma releitura do plano de salvação, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, né? E eu fiz isso aqui. Mas eu trouxe algo aqui em primeira mão. Nossa, que incrível. Que é uma outra literatura. Toma uma água, que você já tá todo... Muito obrigado. Coffee. É a minha rede de apoio. Maravilhosa. E eu escrevi algo, e é algo que faz muito sentido pra mim. Todas essas duas literaturas fazem muito sentido, as minhas composições fazem muito sentido pra mim. E não diferente essa... não deveria fazer, é óbvio que fala muito sobre mim. E o nome da literatura escrita é Família Real de Realeza. Gente, que legal, vai ser falado aqui. Que legal. Eu escrevi algo novo, obrigado. e a minha ideia é lançar isso ainda esse ano de 2023, né? E é curto, assim, como esse livro, então, se puder... Fala! Pelo amor de Deus, foca na câmera aqui. E conta um pouco da nossa realidade e da nossa realeza. Fala assim, ó. Brasil, terra de gente bonita e clima tropical, onde o que se planta vinga, cresce pra cima e a colheita é natural. Capital Brasília, que tem também como capital Distrito Federal. Aqui também tem a nossa África, a Bahia, onde chegou Pedro Álvares Cabral. Desse povo nasce uma linda menina com a pele de cor de doce de cacau. Forte no gênio, cresce pra cima igual seu cabelo forte e natural. Ela tem um sonho de conhecer um príncipe encantado e ter uma família real. Real de realeza, realidade, princesa. Realizar algo que é confidencial. Tipo nos filmes, livros, um homem que respeita e cuida com ética, moral. E pra fechar, que seja bonito, por dentro e por fora. E toda vez que olhar, ela diga, uau. Conheceu um garoto que amava música, usava roupas largas, era muito visual. Ele se preocupava e conversava com muita gente sobre preconceitos e entre eles o de questão racial. Ela pensava nele todo dia antes de dormir e enquanto tomava seu café matinal. Ficava se imaginando vestida de noiva, com uma coroa brilhante numa festa nupcial. Conversava com Deus todos os dias, era uma conversa sincera e vertical. Pedia para o grande Deus realizar seu pedido, que era de ser uma rainha oficial. E seu pedido foi atendido, quando foi feito o pedido do príncipe para ela e foi fatal. Convidaram muita gente, tinha música boa e muita comida no cerimonial. Tinha bebida de crente, salada fria e comida quente, sendo consumido por geral. Passaram poucos anos, tiveram uma filha linda, parecida com o pai e com o cabelo igual. Desses lindos que nascem pra cima, em direção ao grande Pai Celestial. Depois, mais um tempo, outra menina que nasce num dia de lua cheia, tipo lua de cristal. E depois de muito tempo chega uma pérola, para encerrar com o quinteto o grande final. E assim fecham a fábrica de fazer gente bonita. 3 meninas com laços de fita fizeram aquele lindo casal. Essas histórias existem de verdade. Eu conheço algumas, esse mundo é real. Se fizer tudo direitinho, pode ser que você também realize o seu sonho pessoal. Nossa, que legal! E aí, Dedéu? Da hora! Eu que não Nossa, sou de dá me vontade de emocionar chorar! Adorei as referências! Louco, né? Adorei! Nossa! Muito bom, né? Adorei, adorei! E aí, pegando o gancho... Nossa, que incrível! Daquela semana que... Adorei! Eu tô pensando... E você sabe que o que me inspirou a escrever isso foi essa foto aqui, ó. De uma moça que se tornou a ilustradora desse livro, que é O Melhor Amigo.
A Fabi Oliveira, ela tinha feito esse desenho aqui, ó. E eu descobri que ela era ilustradora. Ela foi a nossa amiga, né? Sim, a Fabi dançava comigo na Ela é a companhia nossa de dança. amiga, Ela é nossa amiga. E aí, ela publicou um desenho. Esse desenho aqui, ó. Vê se você consegue ver. Deixa eu ver, trazer um pouquinho mais pra perto. Ela fez Ela esse que desenho. fez. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Ilustradora, show. Dá pra ver pelas imagens do livro. Maravilhosa. E aí, sim. eu vi esse desenho, a Del me marcou. E ela falou, Kleber, olha que desenho legal. E eu pensei que isso aqui era um aplicativo. E eu entrei em contato com ela porque eu tinha já ilustrado esse livro, O Início do Povo Marrom. E esse livro ainda não tinha sido ilustrado. E aí eu entrei em contato com ela para saber se ela já tinha Feito isso. feito algum tipo de ilustração e tal. Obrigado, Del. E aí ela falou, nossa, cara, vai ser a realização do meu sonho poder ilustrar um livro e tal. E aí ela chegou nessa ilustração. Mas o que me inspirou a escrever essa história de família real, de realeza, foi esse desenho que ela fez. Que legal. Ela Nossa, fez que esse lindo. desenho Você. da nossa Isso, né? família. Fez. Esse desenho da nossa família em meio à pandemia, Sim. né? Que a gente tinha Ela me feito uma mandou. foto, ela pegou essa foto e fez uma ilustração, fez um desenho, escreveu algumas coisas, falou assim, ó, inspirado numa família que eu gosto, qualquer semelhança não será coincidência. E aí isso me trouxe essa inspiração de mostrar para as pessoas que é possível elas viverem e realizarem o sonho de ter uma família real. Nossa, que lindo, Lindo, assim, né? esse texto, né? Eu fiquei muito tocada, adorei todas as... Peguei todas Tá, as que referências. Ah, teve uma hora que eu quase não consegui terminar. Eu vi esses seus olhinhos. Kleber e Dedel, a gente, nossa, como a gente tá feliz de ter vocês aqui, agradecer. Nossa, passou mega rápido, mas a gente tem que... A gente ficou todo esse tempo tempo. conversando? 2 horas e 20 minutos. E olha que tem papo, assim, a gente sempre quis trazer, começou com a ideia de trazer casais, né? E vocês são referência pra isso, pra nós trazemos. É o tempo que nós congregamos junto, deu para perceber não só através da postura, como também dos frutos também. Então, assim, a gente queria... Nossa, é horrível. Nossa, é horrível. Encerrar, né? Não queria, mas enfim, fazer o que, né, gente? Mas assim, a gente queria agradecer vocês por terem vindo. Fique as suas considerações finais. Fica à vontade, Dedel. Eu quero agradecer vocês. É um reencontro, né? Sim, sim. Muito bom, através da Helena até, que maravilha. Pérola viu lá a fotinho dela. Tia. E a gente pode continuar essa conversa depois pra Sim, marcar sim, alguma coisa pra sim, essas sim, meninas. Já E- pensou fazer um podcast com elas, mano? Com que louco. certeza, não Ia tem ser legal, nossa, né? ia ser Fazer muito pergunta bom. pra elas responderem? Cara, ia ser olha, legal, hein? eu não consigo nem imaginar É uma o coisa nível pra de ir- surreal, viu? É uma coisa pra ir Era pensando, o legal. Dia das Crianças tá aí, ó. Verdade, Porque não, já essas vamos deixar, meninas, já elas são começa. terríveis. Nossa, É uma cabeça. Não precisa nem colocar pra conversar um pouco antes, não. Elas Não precisa, no ao é o vivo desenrola mesmo. no ao vivo. Mas eu agradeço vocês que, assim, sempre amei, né? Vocês são muito representativos. Amém. Eu não preciso nem falar, a gente pode parar representativos, ponto, mas vocês entendem o que eu tô falando. E por várias coisas, não é só pela nossa proximidade na cor e na fé que a gente exerce, né? Que a gente tem. Mas é isso, eu agradeço aqui por ele ler tudo isso aqui, que foi lindo. Foi muito bom, gente. Primeira vez eu aqui num podcast, eu gostei. Fique à vontade. Dedel falou assim, eu não falo quase nada, né? Daqui a pouco tem uma frase. Não, peraí, só um pouquinho. Não, peraí, Né? Peraí, deixa eu falar agora. Isso é muito bom. Bom, eu quero mandar um beijo especial para toda a nossa rede de apoio, todos os nossos parentes, amigos, pastores, mentores também. Eu quero mandar um beijo especial para as nossas filhas, Isabelle, Luana, Pérola, que são um presente de Deus pra gente e que são a razão, né, da gente trabalhar tanto e se empenhar tanto para fazer as coisas. A gente ama essa vida que a gente tem e a gente ama os presentes que Deus deu pra gente. E eu quero dizer pra você que tá em casa ou tá no trabalho, onde quer que você esteja, que é possível você ser feliz, você estar na condição de felicidade. E você estar na condição de felicidade não quer dizer que você não vai ter problemas, lutas, dificuldades. A gente vê aí uma história dentro da teologia de discípulos e apóstolos, né, de Jesus, que viveram uma vida de felicidade, morreram numa vida de felicidade, mas eles morreram presos, morreram, né, sendo degolados, sendo crucificados de ponta cabeça, mas eles estavam felizes ali porque eles estavam cumprindo o propósito deles. E eu tenho uma notícia
para todos vocês, né, independente da sua cor, seja branco, preto, amarelo, vermelho, que você pode ser feliz quando você encontra o propósito de Deus para sua vida. Mas eu quero deixar uma mensagem especial para você que é preto e preta. Eu quero falar para você que você, em especial, se você tem um relacionamento, e o seu relacionamento precisa dar certo. Eu falo isso para você porque a gente foi aprendendo no decorrer da vida e do relacionamento que existem questões emocionais, questões traumáticas que elas vêm como resíduo da vida na infância, da adolescência, e que a gente percebe que isso tudo influencia na hora do relacionamento, na escolha, no dia a dia, e também influencia às vezes em algumas decisões, e muitas dessas decisões de querer abandonar, assim como você foi abandonado ou abandonada um dia. E eu quero falar pra você que a sua vida tem que dar certo. Ela não é que ela possivelmente vai dar certo, ela tem que dar certo. Isso depende muito de você também, você querer que dê certo. Porque na maioria das tretas, você vai querer sair fora, porque você foi treinado pra sair fora, você foi treinada pra sair fora no meio do caminho, pular fora. Mas nós temos aí histórias lindas e de diversos exemplos bíblicos de homens e mulheres que tiveram diversas dificuldades e que deram certo, não é porque eles morreram degolados de ponta cabeça, enforcado e crucificado que eles deram errado, eles deram super certo dentro do propósito que Deus tinha para a vida deles. E eu acredito muito que você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. E toda vez que vier um pensamento na sua mente que você precisa desistir daquilo que Deus colocou um dia no seu coração, de que eu não quero mais continuar com a minha família, não, eu quero parar no meio do caminho, não, eu não quero mais levar isso para frente. É o inimigo tentando minar aquilo que Deus sonhou para você um dia. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para você, talvez isso vai fazer muito sentido, talvez não, isso vai fazer sentido para você, se não fizer sentido hoje, em algum momento isso vai fazer sentido. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar dessa informação, que pra gente foi, e será muito importante, né? Em momentos de discussão, em momentos de luta. E da alegria também. Porque nós vivemos, a gente falou de muita luta, mas a gente vive muita coisa da hora. Muita. Porque parece que é só prova, né? Mais coisa da hora do que luta, viu? Tem isso muita aí. coisa boa. Pessoal, obrigado. Até a próxima, espero vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Beijo no coração. Meu, que benção, cara. Isso, acabou, né? Acabou.